Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Faça e Venda Salgadinhos e Doces. Hoje eu te ensino passo a passo de como preparar empadinhas, uma massa prática e muito saborosa, e além disso, 2 recheios diferentes. Espero que vocês aproveitem a aula e vamos começar. E eu vou começar preparando a massa da empada. Vou utilizar aqui 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Como eu já falei para vocês em aulas anteriores, o ideal para que você tenha uma receita exata é que você tenha uma balança. Isso vai facilitar muito a sua vida. Mas para você que está começando e ainda não tem a balança, você pode usar uma xícara de chá. A minha tem capacidade para 220 ml. Uma xícara de farinha de trigo rasa pesa 125 gramas. Não confundam ml com gramas. Então, para essa receita, você pode usar 4 xícaras de farinha rasa, tá bom? 250 gramas de banha de porco. Para você que não tem a balança, você pode medir em colheres de sopa. Você vai utilizar 5 colheres cheias. Estou usando a banha gelada e essa banha você encontra facilmente em supermercados, naquele setor ali de manteigas, margarinas, vem um pacote de 1 kg, então você encontra facilmente. 1 colher de sobremesa ou 10 gramas de sal. E agora, com as mãos limpas, a gente vai mexer essa massa, é com a mão mesmo. Vou misturar esses 3 ingredientes até formar uma farofa. Já misturei a farinha com a banha e o sal. Agora eu vou colocar 2 ovos inteiros batidos. E vou misturar novamente. Aqui vocês vão perceber que ao invés da massa amolecer, ela vai endurecer. Esse é o processo da massa mesmo, não precisa achar estranho. Ela já virou uma massa, mas como eu falei para vocês, uma massa muito dura. E é quando eu coloco o meu último ingrediente. Meia xícara de chá de leite gelado, ou 110 ml. E agora é só misturar bem, até obter uma massa bem homogênea. A minha massa já está chegando ao ponto, e é quando ela desgruda da vasilha. Por causa do calor das mãos, ela fica uma massa macia. Porém, para a gente trabalhar, é melhor trabalhar com a massa gelada. E é por isso que eu vou colocar ela num saquinho plástico ou enrolar no plástico filme. Vou deixar na geladeira por mais ou menos umas 2 horas, ou até que você perceba que ela já está bem firme, para facilitar na hora que a gente for abrir. Enquanto a massa está na geladeira, a gente vai deixar preparado os recheios que a gente vai utilizar. Aqui eu já tenho o recheio de frango pronto, que eu já ensinei numa aula anterior aqui no curso. A única diferença foi que eu acrescentei azeitona bem picadinha. E agora eu te ensino como preparar o recheio de palmito. E para fazer o recheio de palmito, eu tenho aqui uma panela aquecida e eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de óleo. Uma cebola média ralada. 2 dentes de alho triturados. Eu vou deixar dourar. Alho e cebola dourados. Vou acrescentar 170 gramas de molho de tomate, meio sachê ou meia lata. ,300 gramas de palmito picado. Aqui eu já comprei o vidro assim. Você também pode comprar ele inteiro e você mesmo corta em cubinhos. 1 colher de chá de sal. E vou acrescentar 500 ml de água com 1 tablete de caldo de legume dissolvido. O caldo de legume vai ajudar a dar sabor aqui no recheio, mas se você não quiser colocar, não tem problema. E vou deixar ferver. A panela já começou a ferver. Eu vou usar 2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento
com meia xícara de água só para dissolver. Vou misturar bem e com isso eu vou engrossar o meu recheio. Coloco essa mistura e mexo sem parar. Deixo ferver por 2 minutos, só para cozinhar a farinha. Recheio cozido. Essa é a textura do creme. Lembrando que quando ele esfria, ele fica ainda mais consistente. Vou finalizar com cheiro verde, salsinha e cebolinha bem picadinhos. E está pronto o recheio de palmito. Vou desligar o fogo e deixar o recheio esfriar, que a gente precisa trabalhar com ele frio. Massa descansada, recheios prontos. Agora a gente vai começar a modelar as empadinhas. Aqui, ó, tenho para mostrar para vocês vários tamanhos de formas. Porém, as minhas forminhas não têm numeração. Essa seria tamanho tradicional para salgaderia. Essa seria um tamanho médio, que você pode estar vendendo por dúzia, bandejinha. E essa pequenininha, que seria tamanho festa, que você pode estar vendendo o centro, tá bom? Vou trazer vocês um pouquinho mais perto para ver de pertinho como eu vou fazer essas empadas. Antes de começar, certifique-se de que sua bancada está limpa e livre de umidade. Pego um pedacinho da minha massa. Eu gosto de jogar um pouquinho de farinha de trigo. Se você não achar necessário, não precisa. Venho com o rolo. Abro a minha massa numa espessura bem fina, que a empadinha fica boa, bem fininha. Pego a forminha, encaixo a massa dentro da forminha, retirando todo o ar. Venho com o recheio e preencho aqui dentro. Bem recheada. Pego outro pedacinho da massa. Espessura fina. Eu tampo a minha empada. Aperto e retiro o ar. Venho na borda da forminha e aperto com o dedo para tirar o excesso de massa. Essa massa será usada novamente. E aqui eu tenho a minha empada montadinha. Pego a forminha, do mesmo jeito. Preencho com a massa, retirando todo o ar. Venho com o recheio. Aperto, tiro o ar e retiro o excesso de massa. Mais uma empadinha feita. Essa é tamanho médio. E tenho a pequenininha tamanho festa. Assim seria os 3 tamanhos. Aqui, a modelagem será a mesma para qualquer recheio. A única diferença, se caso você for usar mais de um recheio no mesmo dia, com a mesma receita, você deve diferenciar. Ó, por exemplo, vou colocar um pinguinho de massa para identificar que é a empada de frango. As minhas empadas de frango ficariam assim. Dessa maneira, eu vou fazer toda a minha massa para mostrar para vocês quantas empadas rende a massa inteira. Já modelei, terminei com todo o recheio de frango e agora eu vou fazer com recheio de palmito. O recheio depois de frio, ó, gente, fica nessa consistência, ó. Bem cremoso, tá vendo?
Vou colocar essa quantidade, não precisa encher até a borda, porque na hora que tá no forno, esse recheio, ele dá uma inchadinha, senão vai vazar a sua empada, tá bom? Então não enche demais. Recheios colocados, vou fechar, igual eu fechei as de frango. Aperta e retira o excesso de massa na própria forminha, ó. E assim, eu vou terminar o restante da massa fazendo com o recheio de palmito. Terminei de modelar as empadinhas. Eu fiz aqui, gente, ó, um pouco de cada modelo daquele que eu mostrei pra vocês. Então, eu fiz 7 da pequenininha de festa, 7 da grande, tamanho tradicional, para lanchonete, salgaderia, e 36 unidades da empadinha média. Ou seja, essa receita completa, se você for fazer só tamanho grande para lanchonete, ela rende 28 unidades. Se você for fazer tamanho médio, para vender também a unidade ou na bandejinha, você consegue fazer 50 unidades. E da pequenininha, tamanho festa, você consegue fazer com essa massa e com esse recheio 100 de empadinhas. E o recheio de palmito eu não usei todo, gente, ó. Sobrou quase a metade ainda. O que daria para fazer mais empadinhas ainda. Tendo uma outra massa, rende mais do que isso que eu fiz aqui. Agora, vou passar por cima de todas as empadinhas gema de ovo. Só a gema, tá bom? Aqui, gente, uma sugestão que eu dou pra vocês, pra quem mexe com isso, tá com a mão na massa, não vai se importar. Mas se você não tiver um pincel de cerdas bem macias, eu aconselho você passar a gema de ovo com a ponta dos dedos, pra não deixar a sua empada toda riscada depois que assa, pra ficar toda uniforme com aquele brilho bem douradinha. Então, aqui, vou mostrar pra vocês, é com a mão mesmo que eu vou passar. Molho os dedos na gema. Venho na minha empada, ó. E passo em toda, tá? Ó, cubro completamente. Pra na hora que assar, ela ficar bem uniforme, bem douradinha. Assim, eu vou passar em todas. Gema passada em todas as empadas. Agora, a gente vai levar pra assar. Forno a 200 graus, mais ou menos 35 minutos, ou até que elas estejam bem douradinhas. Aqui, como vocês perceberam, coloquei as forminhas dentro de uma outra forma para levar ao forno. Empadas assadas, já deixei elas esfriarem, estão morninhas, bem douradinhas. Olha que linda. E aqui, gente, ó, depois de assada, ela sai facilmente da forminha, ó. Não tem segredo nenhum. Bem assadinha no fundo também. Linda. E a pequenininha. Para congelar as empadas, vocês vão retirar da forminha, como eu fiz aqui, e deixar na forma, sem a forminha pequena. Leva para congelar, assim que endurecer, você pode transferir do jeito que você achar melhor, do jeito que você for vender. Se for na bandejinha de isopor, é só você colocar elas aqui, congeladinha, passa o plástico filme e coloca a etiqueta com a data de fabricação, validade de 2 meses e a quantidade e o sabor da empada que você está colocando, da empada que você está vendendo nessa bandejinha. Se você for vender ela fresquinha assim, quentinha, acabou de fazer e já vai sair para vender, você pode utilizar essas embalagens, ó. Que fica muito apresentável. Olha que linda que fica a empada. Se você fizer as empadas e não for vender congelada, caso você queira tirar do congelador para estar aquecendo, você pega, volta ela na forminha que esquenta bem mais rápido. Coloca na forma, leva ao forno 10 minutinhos. A sua empada vai estar fresquinha novamente. E essa é a dica que você vai dar para o seu cliente também. Não aqueça no micro-ondas, porque senão a massa vai ficar murcha, tá bom? Agora, vamos experimentar, né? Vou abrir aqui para vocês verem o trabalho final. Massa fininha, recheio cremoso.
E muito saborosa, gente. Olha que maravilha essa empada. Bem recheada. E assim, a gente finaliza mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula, onde eu te ensino a fazer o verdadeiro pão de queijo mineiro, com dicas, congelamento. Tenho certeza que vocês vão gostar.